Então, quando vocês foram para Miracatu, a ideia do pai de vocês era, né, do tio Jorge, era para sair da cidade. Sim. Essa foi a ideia de ter ido para Miracatu. Claro. E aí de Miracatu, então, passaram para Itanhaém. 7 anos depois, Entendi, 7, 8 anos. entendi. Porque a gente, durante muito tempo, a gente sempre falava, né? Falava que eram os devais de São Paulo e os devais de Itanhaém, né? Então, mas eu nunca soube por que foram para lá. Então a preocupação do tio era justamente procurar um lugar mais são para viver, sair das cidades com a família. Entendi. Pode dizer, se eu já sofri na guerra, não quero que os filhos sofram igual eu nessa revolução, de repente matam. Então era uma preocupação que ele tinha com os filhos também. Quer dizer, existia por um lado a revolução em São Paulo, mas havia uma preocupação com os filhos e uma preocupação religiosa também, né, do ambiente. Entendi. E fez bem, porque chegou lá em Miracatu, o Jorge, meu primeiro irmão, com 18, 20 anos, já começou a ter, começou já a poder falar melhor o português, né? Já, junto com o Francisco Palso, que não sei se escutou dele, do Francisco Palso, e de outros, né? O André Chicano, que vinham lá, começaram a fazer obra missionária. Porque naquele tempo era assim, que ele trabalhava um tempo como pedreiros, quando conseguiam algum dinheiro para manter, aí faziam visitar pessoas, fazer obra missionária. Quando terminava esse dinheiro, outra vez iam trabalhar em algum trabalho que eles dessem meios, né, para... Entendi. O que vocês se lembram, assim, do dia a dia na casa de vocês, né? Lembrando, né, do pai de vocês, da tia Suzana. O que vocês lembram, assim, como é que era o dia a dia? Vocês comiam juntos? O que se conversava em casa? O que vocês se lembram, assim, do dia a dia, assim, quando vocês eram pequenos? Meu pai passava algum tempo fora de casa porque tinha que ir comprar vaca em outras partes, né? 7 Barros, por aí. Mas minha mãe, quando eu estava, era o culto da manhã e da noite, era religião, né? Aquilo nunca faltava, né? Aquilo era pontual, né? O culto da manhã, da noite. Às vezes nós lembramos que sexta-feira à noite, ele foi na linha cantando e até tarde da noite. As crianças olhavam como o pai gostava de cantar. Ele gostava de cantar? Ainda que fosse sozinho, pegava o cenário húngaro e ia cantar, né? O ambiente... Ele teve na guerra, e como teve na guerra, algum trauma trouxe da guerra. Era um homem assim, firme, meio militar, um pouco violento, batia na gente, se for o caso, né? Era um pouco, não sei, mão dura, né? Trouxe essa trauma da guerra, né? Acho que quase todos que participam na guerra trazem algum trauma, alguma coisa, né? Mas era muito religioso. Ele defendia, ele sofreu pela reforma, né? Ele sofreu pela reforma, ele conheceu os ideais de 2% ali, né? Que na Europa, Hungria, né? E ele estava de acordo que assim, que devia ser assim, né? E bom, posteriormente, quando veio para o Brasil, ele continuou como adventista, mas já tinha os ideais do reformismo, né? E ele sofreu por esses ideais sem ser membro da reforma, que nem estava organizado, né? Entendi. Mas depois, ele falava sempre, ele não contava a experiência dele, né? Ser um verdadeiro adventista era como na antiga, né? Que era Deus no sábado, no quarto mandamento, no sexto mandamento. Ou seja, nós já crescemos com isso dentro de nós, que o nosso pai não contava uma história de outros, contava a sua própria experiência. O tio Francisco mesmo diz que hoje soube um fato que não estava tanto, que condenaram ele à morte, né? Hoje se me condenaram, né? E cantando depois, bom, eu sabia de um fato que ataram ele de noite, diz que ele ia indo para o fronte, passando um pouco do meu pai quando tio, ia indo para um fronte, né, um trem, e um lugar que o trem parou, ele desceu do trem, né, e desceu e se escondeu no meio do mato aí, para escapar de ir para o fronte, né. Depois encontraram ele com o tempo e prenderam ele, ataram uma noite num poste e lá congelou os dedos dele, que foi importado, o tio Francisco, né. Agora, o meu pai, ele contava essas coisas para nós, e não, ser crente tem que estar disposto a sofrer pela fé
E não é assim tão fácil, tem que ser fiel a Deus, né? Custe o que custar. E ele diz, nós quando compreendemos o que é ser um verdadeiro adventista, passaram por alto os seus ideais, né? Porque ele contava para nós, né, que quando terminou a guerra, voltando um pouco atrás no tempo, né, quando terminou a guerra, ele voltou a frequentar a igreja onde ele era membro, em Coros, lá onde ele foi batizado, né? E ao púlpito subiam antigos companheiros, né, pastores, obreiros, né, e liam o Salmo 91, diziam, 1000 cairão ao teu lado e 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso se cumpriu com nós. Uma metralhadora cortávamos as pessoas pelo meio, como a gente corta o pasto, uma gadanha, não havia muito pasto, era só gadanha, né? Pessoas caíam para um lado e no outro, e nós estamos aqui, pela graça de Deus. Ou seja, eles sabiam essas coisas, esquentavam o sangue deles, e eram criminosos, matavam os outros que meio trabalhou, caíam. E sabendo que o povo de Deus não deve participar na guerra, né, e tudo, né, e esses eram aplaudidos como bons. E eles que sofreram, apanharam, sofreram e tudo, né, eles eram tidos como odiados, e depois, posteriormente, eles negaram a Santa Ceia, os que não estavam de acordo com a Conferência Geral, a direção, eles negaram a Santa Ceia e posteriormente foram inscritos como